Você sabe qual foi a maior mobilização de tropas militares da história da humanidade? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. Como eu disse, foi a maior ação militar da história da humanidade e foi feita pela Alemanha nazista, que organizou e realizou a invasão da União Soviética a partir das 3h15 da madrugada do dia 22 de junho de 1941 e ficou conhecida como a Operação Barbarossa. A invasão tinha como objetivos principais a destruição do bolchevismo e a obtenção dos recursos da União Soviética. Vamos logo à primeira curiosidade. Mas você sabe o que é bolchevismo? Em russo, a palavra bolchevismo significa maioria. Idealizado por Vladimir Lenin, os bolcheviques defendiam a revolução socialista, a instalação da ditadura do proletariado com a aliança de operários e camponeses. Enfim, acreditavam que o governo deveria ser diretamente controlado pelos trabalhadores. Mas voltemos. Com a escalada da tensão na Europa, esperava-se com grande apreensão que um conflito nesse continente passaria obrigatoriamente por um embate direto entre alemães e soviéticos. Isso porque, ao longo de sua carreira, Hitler havia manifestado abertamente a sua oposição ao bolchevismo, inclusive em seu livro Mein Kampf, Minha Luta. A oposição ideológica do nazismo ao bolchevismo levou a uma verdadeira doutrinação da população alemã, que passou a encarar o bolchevismo como parte de uma conspiração judaica e a enxergar os eslavos como povos inferiores. Toda essa rivalidade existente fez com que o mundo inteiro fosse surpreendido com a assinatura de um acordo entre a Alemanha e a União Soviética, isso em agosto de 1939, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. O acordo, conhecido como Pacto Germano-Soviético, instituiu a paz entre as duas nações por um período de 10 anos, mesmo se a guerra começasse na Europa. Além disso, esse tratado firmou uma série de acordos comerciais entre os dois países e, em cláusulas secretas, estipulou que eles invadiriam e dividiriam entre si o território polonês. O acordo também dava autorização da Alemanha para a União Soviética invadir a Finlândia e os países bálticos. Uma curiosidade, você sabe quais são os países bálticos? Formam os países bálticos a Lituânia, a Letônia e a Estônia, ou Estados Bálticos, nome pelo qual é conhecida a região nordeste do continente europeu, na Península Báltica, costa leste do Mar Báltico. Mas continuemos. Esse acordo, no entanto, era parte de uma importante estratégia das duas nações. No caso dos alemães, o acordo garantiria acesso a importantes recursos para a economia de seu país e dava-lhes a possibilidade de concentrar-se no cenário de guerra ocidental contra franceses e britânicos. Para os soviéticos, o acordo possibilitava uma preparação melhor de suas defesas para o futuro e, provavelmente, um futuro ataque alemão. Como disse há pouco, poucos dias depois da assinatura desse pacto, a Alemanha iniciou a invasão da Polônia, 1º de setembro de 1939, evento que deu início à Segunda Guerra Mundial. Os objetivos alemães com a invasão da União Soviética faziam parte da ideia do espaço vital, adotada por Adolf Hitler. Essa ideia consistia na formação de um reino voltado à habitação do povo ariano e sua sobrevivência às custas da exploração e escravização do povo eslavo. Note que essa ideia remete aos princípios escravocratas e exploradores predominantes nos países europeus. Vamos a uma curiosidade. Você sabe o que é o espaço vital? O conceito de espaço vital foi desenvolvido pelo geógrafo alemão Friedrich Ratzel e diz respeito a uma certa proporção de equilíbrio entre a população de uma sociedade
e os recursos naturais disponíveis para suprimento de suas necessidades. Mas voltemos. Essa ideia de escravização do povo eslavo afirmava inclusive que cerca de 30 milhões de pessoas deveriam morrer de fome para que os grãos produzidos pela União Soviética fossem deslocados para a sobrevivência do povo alemão. Enquanto isso, os eslavos receberiam o mínimo de alimento possível enquanto eram escravizados pelos alemães. Outra curiosidade: você sabe o que é o povo eslavo? Os eslavos costumam ser divididos em 3 grandes grupos. Os eslavos orientais, que é composto por Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. Os eslavos ocidentais, que são poloneses, cachubianos, checos, eslovacos, sorábios e silesianos. E os eslavos do sul, que são os búlgaros, sérvios, croatas, macedônios, eslovenos, bósnios e montenegrinos. Ideologicamente, a invasão da União Soviética visava a destituição do governo de Joseph Stalin e a destruição do bolchevismo soviético. O partido nazista, desde suas origens, havia lutado contra partidos e grupos comunistas e anarquistas da Alemanha. E com a guerra, Hitler colocou em prática seu projeto de extinguir com essa ideologia. Militarmente falando, a estratégia da Operação Barbarossa consistia em conquistar a União Soviética rapidamente. Hitler queria que a vitória viesse em até 8 semanas, ou seja, 2 meses. Isso porque as dimensões territoriais e a capacidade de mobilização de recursos e soldados da União Soviética eram gigantescos. E com uma vitória rápida seria evitada a drenagem dos recursos alemães. Mais curiosidade. Mas qual o motivo de ter sido considerada a maior operação militar? Esta operação militar mobilizou nada mais, nada menos do que 3.600.000 soldados alemães, auxiliados por 3.600 tanques de guerra e 2.700 aviões, isto pelo lado alemão. Pelo lado soviético foram 2.500.000 soldados, além de 10.000 tanques e 8.000 aeronaves que somados perfazem 6.100.000 soldados, 13.600 tanques de guerra e 10.700 aviões de combate. Mais soldados do que o número de habitantes dos estados do Amapá, Rondônia, Sergipe e Tocantins juntos. A estratégia de Hitler foi pensada para a conquista de 4 alvos, a partir de 3 grupos do exército alemão. Ao norte, os alemães atacariam a cidade de Leningrado, que era um importante centro industrial soviético. Ao centro, os alemães arremeteriam contra a capital Moscou. E ao sul, os exércitos alemães deveriam concentrar-se contra Kiev e depois contra Stalingrado. Os ataques visavam neutralizar a União Soviética de maneira fulminante ao destruir a capacidade industrial do país, conquistando Leningrado, ao decapitar a estrutura de poder conquistada em Moscou e garantir importantes recursos para o funcionamento da economia alemã com a obtenção da produção de grãos de Kiev e dos minérios e petróleos concentrados em Stalingrado. O ataque alemão pegou os soviéticos totalmente despreparados, e isso contribuiu para a velocidade do avanço alemão durante as primeiras semanas. A culpa pelo despreparo do exército soviético foi atribuída ao líder do país, Joseph Stalin, que em sua paranoia havia realizado expurgos no Exército Vermelho e executado estrategistas militares importantes, substituindo-os por estrategistas inexperientes. Além disso, Stalin recusou-se veementemente a acreditar que os alemães estariam planejando atacar o soviético por conta do pacto assinado. Os avisos sobre esse provável ataque vieram das mais diferentes partes, como de um embaixador alemão, de agentes soviéticos instalados em Berlim e Tóquio, da inteligência britânica, de um desertor alemão e etc. Ao todo, foram mais de 80 avisos recebidos a respeito dessa ofensiva alemã, e todos foram taxados como desinformação pelo líder soviético. Stalin chegou a mandar executar pessoas que lhe informaram sobre essa ação militar da Alemanha. Pouco antes do ataque alemão, os postos de fronteira haviam recebido a informação do suposto ataque apenas 1 hora antes dos alemães chegarem.
Além disso, haviam sido instaladas de maneira emergencial barreiras antiaéreas na capital Moscou. Mas por que a operação recebeu esse nome? Batizada como Barbarossa, em referência a Frederico I ou Frederico Barbarossa ou Barba-Ruiva, sacro imperador romano-germânico do século XII. E só para finalizar, a invasão alemã da Rússia levou ao rompimento do Pacto Germano-Soviético assinado em 1939. Só por isso. Inscreva-se no canal, divulgue esse vídeo, marque gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.